Você sabe o que é número de oxidação? A gente encontra na internet várias dicas e regras de como calcular esse número, mas afinal de contas, qual é o significado de encontrar esse número? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui no canal para vocês. Olá, eu sou o professor Fernando e esse é o A Revisada, o seu canal aí de dicas e revisões rápidas de ciências em geral. E hoje aqui no nosso canal eu vou falar para você um pouquinho sobre o NOx, que é o número de oxidação. É um conteúdo normalmente visto de forma muito confusa e aí a gente, para sobreviver, finda se preocupando somente em decorar as regras e as dicas para poder calcular o número de oxidação. E aí no final das contas a gente finda que não entende qual é o significado disso, para que calcular isso. Pois bem, hoje eu não vou me ater a mostrar regras de cálculo de número de oxidação, mas eu vou mostrar para você qual é o sentido que faz aqueles números e qual é a importância desse conceito no nosso dia a dia. Então, se é isso que você está precisando, então conta comigo e me acompanhe até o final desse vídeo. Olha só, aqui nós temos um pedaço de zinco metálico que é submerso aí no ácido clorídrico concentrado. Imediatamente a gente observa aí a liberação desse gás, né? Esse gás que é o hidrogênio, e a formação de uma solução aquosa e acinzentada. Olha, essa reação ela pode ser descrita por meio dessa equação química aqui, ó. Nós temos que o zinco sólido, ele ao reagir com o ácido clorídrico em solução aquosa, ele vai formar o gás hidrogênio, que são as bolinhas que nós vimos aí subindo, e a solução de cloreto de zinco, que é a solução que fica no final, aquela solução acinzentada. Notem que nós temos substâncias iônicas e dissolvidas em água, então a gente pode reescrever essa equação dando destaque aos íons presentes. Então, no caso, ó, o zinco permanece do mesmo jeito. Aqui nós temos dois cátions H+, que correspondem aos cátions de hidrogênio. Temos também dois ânions cloreto, que é o Cl-. E aqui do outro lado, ó, o H2, que é o gás hidrogênio, ele sai da solução, né, na forma de gás. Já o cloreto de zinco sofre dissociação iônica. O zinco ele vai se tornar um cátion 2+, e o cloreto aqui, ó, são dois cloretos, cada cloreto com uma carga negativa. Você deve ter observado que o íon cloreto aparece da mesma forma tanto nos reagentes como nos produtos, ou seja, a gente diz que ele não sofreu alteração. Sendo assim, chamamos esse íon de íon espectador e a gente pode, ó, cortar um do outro porque ele não participa de forma direta da reação. E aí vamos destacar aqui só quem sofreu mudanças, tá? O zinco, o cátion de hidrogênio, o gás hidrogênio e o cátion de zinco. Pergunto para você, por que é que essas mudanças aconteceram? Não podia simplesmente a gente ter colocado o ácido no zinco e nada ter acontecido, nada ter mudado, mas por que que teve que acontecer essas transformações? A gente só entende isso quando a gente considera que os materiais são formados por átomos. E aqui eu trouxe um modelo que representa o átomo de zinco com seus 30 elétrons espalhados ao redor de um núcleo. Esse núcleo do átomo de zinco possui aí 30 prótons. Então, extraindo a informação da tabela periódica, o número 30 indica o quê? Que no núcleo do zinco existem 30 prótons, que equivale a 30 cargas positivas. Essas 30 cargas positivas são neutralizadas por 30 cargas negativas provenientes dos elétrons que ficam girando ao redor do núcleo. Por este motivo, o zinco está sozinho. Ó. Por quê? Ele já está estável, ele está neutro, 30 prótons, 30 elétrons. Porém, o hidrogênio e o cloro, eles precisam mutuamente um do outro. Por quê? O hidrogênio, ele fornece para o cloro um elétron
que o cloro necessita. Então é por isso que o hidrogênio fica com carga positiva. O que isso significa? Significa que o hidrogênio ele possui um próton, ou seja, ele tem uma carga positiva. Só que ele no estado neutro, ele também tem um elétron girando ao redor desse próton, tá? Mas como ele cede esse elétron para o cloro, ele perde essa carga negativa, por isso que ele fica com o excesso de uma carga positiva. E o cloro, por que ele fica com o sinal de negativo aqui? Porque o cloro ele tem 17 prótons, que corresponde a 17 cargas positivas, e consequentemente ele teria que ter aí 17 elétrons, e de fato ele tem. Só que ele recebeu do hidrogênio um elétron a mais. Então, se ele recebeu mais um elétron, corresponde dizer então que agora ele está com 18 cargas negativas. Então, ó, 18 negativos com 17 positivo, fica aí o saldo de uma carga negativa, ao passo que o hidrogênio fica com uma carga positiva. Se esse aqui está positivo e esse está negativo, o que acontece? Ó, um átomo vai ficar próximo do outro. Então, aí nós temos aqui a formação do ácido clorídrico. Bom, mas se cloro e hidrogênio estava tranquilo, de boas, um juntinho do outro, e o zinco estava estável lá na neutralidade dele, por que, ao colocar essas substâncias juntas, deu toda essa bagunça e essa reorganização dos átomos, né? Essa criação de novas substâncias? Considerem o seguinte: o hidrogênio, quando ele cede esse elétron para o cloro, ele deixa de ser um átomo e vira simplesmente um próton solto no espaço. Essa partícula, esse próton do hidrogênio, ó, quando ele passa aqui ao lado do átomo de zinco, olha só o que acontece. Está vendo aqui a última camada do zinco? Esses elétrons mais afastados, eles estão mais próximos de quem? Do núcleo do hidrogênio ou do núcleo do zinco? É claro que é do núcleo do hidrogênio. Então, facilmente, ó, o hidrogênio passando aqui, de repente, ele vai puxa um elétron do zinco, né? E aí o zinco perde um elétron para o hidrogênio. Mas nós, no caso aqui, temos dois cátions de hidrogênio. Então, se nós temos dois cátions de hidrogênio, um H+ aqui, um outro H+ aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai puxar outro elétron do zinco. E aí o zinco vai fornecer dois elétrons, um para cada cátion de hidrogênio. E aí o que acontece? Agora que cada cátion de hidrogênio tem o seu próprio elétron, eles passam então, ó, a compartilhar esses elétrons, formando uma ligação covalente e dando origem ao gás hidrogênio, que é quem sai da solução. Então quer dizer que o zinco fica no prejuízo. Ele fornece elétron para o hidrogênio vai viver a vida dele de boas fora da solução, e o zinco ficou aqui no prejuízo? Não, ele não vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque na solução remanescente tem íons cloreto dissolvidos, tá? Então o cloreto aqui, ó, vai interagir com o zinco e eles vão fornecer a estabilidade que um ou outro precisa. E aí eu pergunto para você, afinal de contas, o que isso tudo tem a ver com o número de oxidação? Você deve ter percebido que o que promove a mudança, a transformação dos materiais é a movimentação dos elétrons. E as movimentações dos elétrons promovem o que nós chamamos de reações de oxirredução. São reações na qual os elétrons se movimentam entre as substâncias. A espécie química, né, o composto, a substância, o átomo, a molécula que perde elétrons, ela sofre o que nós chamamos de oxidação. Já a substância que ganha elétrons sofre aí a redução. No exemplo que eu passei anteriormente, o zinco, ele perdeu 2 elétrons, tá? No que ele perdeu 2 elétrons, ele se tornou uma substância com excesso de carga positiva. Então, ele sofreu oxidação. Já o hidrogênio, ele recebe 2 elétrons. Se ele recebeu 2 elétrons, ele sofreu aí a redução. Daí a gente chega ao conceito de número de oxidação.
O que é o número de oxidação? É justamente a carga elétrica, a carga do átomo, a carga da espécie química em si. É a quantidade de elétrons que uma espécie química perde ou ganha, beleza? Bom, algo que é importante ressaltar é que antigamente a palavra oxidação era utilizada para descrever reações que envolviam a presença do oxigênio. Hoje em dia nós sabemos que várias outras substâncias têm a capacidade de oxidar outros materiais, mas a gente manteve essa palavra oxidação simplesmente por mera convenção. Outro detalhe importante é que a palavra redução nos leva muitas vezes a confundir o processo, tá? Quem sofre redução é quem recebe elétrons. Como pode estar reduzindo se está recebendo? Lembre-se que os elétrons têm carga negativa. Quanto mais elétrons a substância, o material ganha, mais negativo ele está ficando. Então ele está ficando cada vez mais negativo. Por isso que a carga elétrica está diminuindo. Ok? Não confunda. E a importância disso tudo? Onde é que está? Percebeu que eu falei várias vezes? Movimentação de carga elétrica, movimentação de elétrons. O que é que isso lembra você? Eletricidade, exatamente. Dentro das várias importâncias das reações de oxirredução, nós temos aí a produção da eletricidade, né? E saber calcular e identificar as substâncias que fornecem ou retiram elétrons é de suma importância para a gente continuar o nosso desenvolvimento na área energética. Agora que nós já sabemos o que é o número de oxidação e os mecanismos que envolvem essas movimentações dos elétrons, agora sim faz sentido a gente aprender a calculá-lo, tá? E é esse o conteúdo que eu vou abordar no nosso próximo vídeo de Físico-Química aqui do canal. Se você me acompanhou até aqui e esse vídeo lhe ajudou, deixe o seu gostei, muito obrigado aí pela sua preciosa atenção e até o próximo vídeo.